Você sabe quais são as características de uma bactéria? As bactérias são organismos unicelulares que não possuem núcleo definido e nem organelas membranosas. Podem ser classificadas de acordo com seu formato, sendo as formas mais comuns esférica, a de bastão e a espiralada, muito conhecidas por causarem doenças nos seres humanos. As bactérias apresentam também a sua importância, atuando, por exemplo, na composição da matéria orgânica e sendo utilizada na fabricação de alimentos. Além disso, as bactérias são seres procariontes, ou seja, não possuem núcleo definido. O seu material genético está concentrado em uma região que não é envolta por membrana, e essa região é chamada de nucleoide. Além do material genético presente no nucleoide, nas bactérias podem ser observadas moléculas circulares do DNA pequenas, chamadas de plasmídio, as quais se replicam independentemente. Nas células bacterianas estão ausentes também as organelas celulares, estruturas envolvidas por membranas, que são encontradas suspensas no citosol de células eucariontes. Os ribossomos estão presentes nesse tipo celular, entretanto são diferentes daquelas observadas nas células eucariontes, apresentando-se menores com diferenças em relação ao seu conteúdo proteico no RNA. As células bacterianas são dotadas de parede celular. A função da parede celular é garantir a manutenção do formato da célula e protegê-la. E para se movimentarem, muitas espécies de bactérias contam com os flagelos. As bactérias são classificadas de diferentes formas, sendo uma delas a forma das suas células. Cocos são bactérias que apresentam formato esférico. Podem ocorrer isoladas ou em agrupamentos. Quando ocorrem aos pares, são denominadas de diplococos. Quando formam uma cadeia, são denominadas de estreptococos. Quando se agrupam, como um cacho de uva, são chamados de staphylococcus. Os bacilos são bactérias que apresentam formato de bastão. Podem ocorrer isoladamente, aos pares ou em cadeias. Os espirilos são bactérias com formato de helicoidal ou rígidas. As espiroquetas são bactérias com formato de helicoidal e flexível. O Vibrio, bactérias que apresentam formato de vírgula. E a maioria das bactérias se reproduz por divisão binária, um processo assexuado em que uma bactéria se divide em duas. As células filhas são geneticamente iguais, sendo chamadas de clones. O processo é relativamente rápido, em que as condições adequadas, algumas espécies são capazes de dar origem a uma nova geração em apenas 20 minutos. E não podemos deixar de falar da importância das bactérias. As bactérias, diferentemente do que muitos pensam, não são responsáveis apenas por causar prejuízo aos seres humanos. Havendo muitas bactérias importantes para a nossa saúde, no nosso intestino, por exemplo, há várias espécies de bactérias, as quais são fundamentais para garantir o funcionamento normal do nosso órgão. A nossa microbiota intestinal auxilia na absorção de nutrientes que produzem vitaminas que auxiliam a evitar a proliferação de agentes patógenos. As bactérias, sendo que elas também apresentam importância ecológica, atuando, por exemplo, na decomposição de matéria orgânica. Junto com os fungos, as bactérias também participam do ciclo do nitrogênio.